Muito bem, pessoal. Eu vou fazer aqui a gravação da videoaula, né? Porque daí vocês poderão acessar quando bem entender. Então, nós trabalhamos já algumas camadas. Começamos da camada 7, na camada de aplicação. Chegamos ali na camada de apresentação, logo na sequência, sessão. Camadas que são de rede, mas que estão muito ligadas à parte de software, que seria a aplicação, né? Tanto que os protocolos que você trabalha lá tem essa função. Já quando você começa ali na camada de transporte, você vai descendo e é parte de rede propriamente dita, né? E o transporte vai se responsabilizar em carregar de enviar, receber, garantir o envio e recebimento. Nós, logo abaixo, camada de rede, que vai servir de base para direcionar na questão assim de origem e destino, né? Fazer o roteamento, daí você vai ter routers trabalhando, daí vai fazer consulta, daí ele vai saber qual é o endereço de destino que você quer chegar e com base nesse endereço de destino ele vai trabalhar, garantir que chegue até lá. É claro que aí o router tem que saber o caminho, envolve protocolos de roteamento, rotas, né? Criar rotas no router, enfim. Mas aí você tem equipamentos para isso, né? Mas é nessa camada de rede que você tem a definição do que é rede, do que é um IP, do que é uma máscara, né? Agora, descendo, chegamos na camada de enlace de dados. Então, nessa camada de enlace de dados, nós temos ali uma divisão, uma subdivisão, né? Que seria a camada de link lógico, que está ali, está atuando com as camadas, com a camada superior. Então, essa camada de link lógico, você vai ter a definição se é IP, IPX, né? Para poder jogar para a camada de cima. E a camada MAC, subcamada MAC, é conectando com a camada física, que é onde vai haver assim um controle para determinar como que os dados serão enviados para o meio físico, né? E para isso nós teremos alguns protocolos que vão trabalhar fazendo esse controle. E esses protocolos nós já comentamos alguns e vamos continuar comentando aqui mais alguns, tá? Mas enfim, e os equipamentos que trabalham nessa camada, né? Então você tem ali o switch e você tem também a questão dos modems, né? Os modems que trabalham na camada de enlace. Por que os modems que trabalham na camada de enlace? Porque nessa camada você tem os equipamentos que vão trabalhar provendo o estabelecimento de links. Links de frame relay, pode ser um link satélite, pode ser um link de fibra, enfim, você vai ter a definição deles nessa camada. Mas no que diz respeito a modems, é necessário ter alguns cuidados e entender também, né? Tanto que aqui eu estou mostrando para vocês esse equipamento aqui, ó, ele é um bastidor, né? É um subbastidor de modem. Então, essa plaquinha aqui é um modem, aqui eu tenho outro modem, aqui eu tenho outro modem. Por exemplo, então, onde que eu uso isso aqui? Esse bastidor e esse tipo de modem você vai usar quando você trabalha, por exemplo, com Embratel, com a BT, com a Oi, né? Que vocês têm ali seus clientes chegando. Então, por exemplo, eu tenho um link lá numa agência de um banco. Então, esse link que me conecta com a agência do banco, quando ele vem que chega na operadora, que seria a Embratel, por exemplo, ele vai ter aqui um outro modem que vai fechar o circuito com aquele modem que está lá no cliente. Então, percorre todo o cabeamento, vem até chegar na empresa, e ao chegar na empresa, ele é conectado a esse modem aqui. E daí vai ter todo um trabalho de modulação e demodulação de sinal, conversão de sinais, tá?
Então, o que que nós temos aqui, pessoal? Logo na sequência, nós temos aí um exemplo de uma placa de modem, né? Então, ela tem alguns botões, que eu vou detalhar um pouco mais, né? Então, essa daqui é a parte de trás, ó, de um subbastidor de modem, né? Aqui, no caso, a alimentação de energia. E você tem os conectores coaxiais. E aqui, no caso, para você colocar o adaptador, que no caso seria uma espécie de um MT24. O que que é o MT24? Essas conexões aqui, ó, se você olha aqui, cada linha dessa é onde você vai conectar um modem. E ele vai encaixar lá atrás. Ao encaixar lá atrás, essa placa aqui, ao ela escorregar e encaixar lá atrás, você vai poder, ela vai conectar, vai encaixar na parte traseira do subbastidor. E daí você vai pegar este adaptador, essa parte aqui que é DB25, são 25 pinos macho, e vai conectar nenhuma dessas conexões aqui, na que esteja relacionada ao modem em questão, de acordo com a posição. E aí você conectando, então vai conectar essa parte aqui e essa outra parte ela vai para o cabo que vai conectar ao router, que no caso aqui, ó, nós teríamos aqui, ele é um conector DB25 aqui e V35 aqui, ó, tá? V35. Então os pinos dele, pode ver que ele tem todos esses furos aí, mas não todos os furos vão funcionar. Quais furos que vão funcionar? Esses furos que estão cromados aí, ó, dourados. Porque daí você pega o cabo e vai conectar, ou seja, tem um lado certo de conectar o cabo. Então, esse cabo aqui, ó, ele é um V35 SS porque ele é Smart Serial. O que é um Smart Serial? É esse tipo de conexão aqui, ó. Isso é uma conexão Smart. Por que conexão Smart? Porque ela vai nesse tipo de placa, que é uma placa Smart. Vocês entenderam? Então, nesse caso, eu tenho aqui a definição interface WIC 2T. Por que que ela é 2T? Porque ela tem duas conexões. Eu posso conectar a ela 2T. O T é de terminal. Tudo bem? Aqui eu tenho um outro modelo de placa que vocês podem observar que é um adaptador, um MT24 também. Só que esse cabo aqui, ó, ele não é SS, ele não é Smart Serial. Ele é DB60. Por que que ele é DB60? Pelo formato e pelos pinos, pela pinagem dele. Tá bom? Então, ele é V35 aqui, vai aqui no MT24. E essa parte aqui desse cabo vem nessa interface aqui. Essa interface fica no router. Tudo bem? Mas já falamos sobre router já, mas a gente não viu essa sequência de conexões, né? Aí tem um exemplo, né? Que ele é um router, que normalmente você vai encontrar esse router aqui em Bratel, porque ele é de grande porte, talvez Bradesco, Banco do Brasil, nas agências maiores, né? E aqui nós temos uma interface modular. Então essa interface, pode observar, ela tem 4 interfaces LAN. Então ela é modular porque você pode pegar uma interface dessa e colocar aqui, ó, nessa parte de baixo deste router ou aqui também. E com ele ligado, você pode conectar e desconectar a interface. Ele é hot swap que nós falamos quando o router permite essa funcionalidade. Agora voltando aqui à questão de modems, nós temos este modem que é um modelo, né, da Datacom. Então no caso você tem aqui, ó, duas conexões que são coaxiais para você poder conectar você pode conectar, no caso, sair via coaxial RX, TX, ou você pode colocar um MT24 aqui, entendeu? E daqui você liga no seu router. Essa parte de baixo aqui, ó, é a parte de trás do modem, e em cima é a parte frontal dele. Então ele tem aqui alguns botões,
tá? Esses botões eu vou detalhar um pouco mais à frente. E tem aqui alguns LEDs que ficam acesos. Então, esses dois itens aqui são as saídas para o router. E você vai abrir aqui uma dessas conexões e vai colocar o cabo onde vai chegar o link, né, da operadora, tá? Esse aqui é o modelo de modem. Esse daqui que eu estou apresentando é um outro modelo, é mais comum você encontrar no mercado, é um da Parks. E o que acontece? Nós observamos aqui a parte frontal dele. Então aqui é um gabinete e o modem está aqui, ó, é a mesma placa que eu mostrei para vocês que vai no subbastidor. Aí ele tem aqui alguns LEDs acesos, né? E tem aqui os botões que você também aperta, tá bom? Então na parte de trás desse modem, você vai ter ali uma parte para você conectar o cabo de RX-TX, que é da conexão do link da operadora, e você vai ter a opção também de conectar numa DB25 fêmea, que é onde você vai conectar o adaptador MT24 para conectar o cabo V35 para ir no router, tudo bem? Então vamos entender um pouco mais sobre essa questão dos modes e dos LEDs, né? Então eu procurei colocar aqui o seguinte: 103. O 103 é o router local. O que significa isso? É interface física. Então, por exemplo, quando eu conecto o meu router, que eu utilizo aquele cabo MT24, MV35 e com o MT24, que por sua vez vai conectado ao modem, então eu tenho esse conjunto aqui. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Eu teria esse conjunto, vamos colocar assim, o modem, certo? O modem, ali seria um gabinete, né? O modem. Aí a parte de trás do gabinete. Aí na parte de trás do gabinete vai esse cabo V35, que é o adaptador MT24. Aí eu venho aqui o cabo V35, que vai me conectar do adaptador MT24 até a interface que vai ficar no router. Pode ser esse outro modelo aqui, não importa. E daí, por sua vez, vai chegar ao router. Então, quer dizer, eu tenho uma conexão física e essa conexão física ela envolve um modem, o gabinete do modem, a parte de trás desse gabinete, que é a conexão, onde eu vou conectar o cabo adaptador MT24. Esse adaptador ele vem conectado a um cabo V35 Smart Serial, que por sua vez vai conectado a uma interface, e essa interface fica no router. Então, quer dizer, eu tenho vários componentes, e esses componentes são conexões físicas. Então, como que eu vou saber se esses componentes estão bons? Bom, primeiro, quando eu tenho aqui esse LED que eu mostrei para vocês, que é o 103, quando você liga o router e liga o modem, o 103 ele tem que acender. Então, se o 103 acendeu no modem, se ele acendeu o 103, quer dizer que a interface caminho do seu router, saindo pela interface, percorrendo o cabo V35, percorrendo o adaptador MT24, entrando, conectando no gabinete do modem e do gabinete conectando ao modem, percorrendo o circuito do modem, quer dizer que está ok. Vocês me entenderam? Então este 103 que vai ter aqui, ó, no meu modem desses LEDs aqui, o que significa ele? Se acendeu o 103, quer dizer que o meu router está mandando sinalização. Então, o ponto é também, para o meu router mandar sinalização pela interface, eu tenho que estar com ela ativa. Se eu estiver com ela desligada, ele não vai sinalizar o 103. Tudo bem?
Então, quando eu vejo que o 103 no meu modem está ligado, quer dizer que o meu router, que está conectado ali diretamente ao meu modem, ele está sinalizando que está tudo ok. Agora, se você configurou o router, colocou ele para funcionar e não está acendendo o 103, pode ser que você esteja com problema no slot do router, pode ser que você esteja com problema na interface do router, pode ser que você esteja com problema no cabo do router, no adaptador MT24, no gabinete do modem ou o próprio modem, certo? Mas e o 104? Bem, se o 103 e esses LEDs, pessoal, é olhando em relação ao modem onde você vai estar olhando. Imagine que o modem está na sua frente. Conectado a ele no mesmo prédio, você tem um router. Só que esse router ele precisa se comunicar com um outro router que está lá em Cochipó, né? Entendeu? Lá no Mato Grosso. Então, aí a operadora vai te entregar o quê? Deste modem aqui até um caminho, até chegar naquele outro modem que está lá no Cochipó, lá no Mato Grosso. Lembrei do Cochipó porque lembrei de peixe, né? Vontade de comer um peixinho, né? Então, o que acontece? A operadora, quando você contrata a Embratel, ela vai entregar um modem aqui onde você, numa ponta, e vai te entregar um modem na outra ponta. Você contratou ela e ela vai te entregar esse serviço. Aí o que acontece? Lá na outra ponta, igual você tem a estrutura aqui, você vai ter a mesma estrutura lá. Aí quando chega lá na outra ponta, você configura um outro router, conecta ele lá, e aquele router de lá ele vai mandar sinal para o seu modem aqui em Campo Grande. Então, se todo o percurso físico estiver funcionando entre este modem de Campo Grande e o router que está lá em Cochipó, o que vai acontecer? Qual LED que vai acender aqui no seu modem em Campo Grande? O 104. Quer dizer, eu falo Campo Grande, não sei nem onde que vocês estão com essa pandemia, né? Vai que o camarada está lá na beira da praia, comendo um camarão, tomando uma cervejinha e assistindo a aula, né? Enfim, quem acende o 104 no seu modem é o router remoto. Então, o que é o router remoto? É o router que está na outra ponta. Tudo bem? Simplesmente é isso. É semelhante ao 103, só que ao invés de ser o diagnóstico é semelhante, só que ao invés de ser o router que está aqui junto fisicamente, é um router que está em uma outra cidade, vai saber lá onde, tá? O 106 que eu coloquei aí, eu identifiquei como sendo a operadora. O que significa isso? Que o 106, quem sinaliza o 106 é a operadora. Pessoal, você tem um modem aqui. Tem um modem lá no Cochipó. Modem conversa com modem. Modem conversa com modem. Então, esse modem, ele tem que fazer, por exemplo, se você vai enviar os dados daqui para lá, ele vai fazer a modulação de sinal, e vai enviar. Chegando lá na outra ponta, ele vai fazer a demodulação de sinal. Vai converter o sinal e vai entregar para o router. Daí de lá para cá manda outra coisa, ele faz a modulação lá e vem chegando aqui no seu modem, você vai demodular. Quem faz a modulação e demodulação é modem. Então modem conversa com modem. Quando você tem os dois modems funcionando certinho, equalizados, sincronizados, pronto para transmitir, o 106 tem que acender. Então aqui ó, no modem vai acender um LED, que é o LED 106. Então quando você vê o LED 106 aceso no modem, quer dizer que a comunicação entre os modems está certinho. E o 109? Bom, o 109 significa o seguinte: o 103 acendeu, o 104 acendeu, o 106 acendeu, quer dizer que a operadora liberou o caminho, está tudo certinho. Então, se ele verificou que esses três acenderam, ele acende o 109, significando que você está pronto para transmitir. Tá bom? Aí você tem aqui, ó. Cachorro.
É pra acabar, né? Tem que dar uma pimenta pra esse cachorro dormir, né? Enfim, pessoal, mas acontece o seguinte. Quando você observa aqui, você vai observar que você tem 3 botões. É o LAL, LDR, LDL, né? Então, o que significam esses botões? Esses botões, pessoal, são fundamentais para o diagnóstico. Só um minutinho que eu vou deixar esse cachorro para fora. Zé, rapaz! Então, às vezes é o vizinho tocando um funk, às vezes tocando um sertanejo. E é interessante que tem algumas coisas que acontecem bem na hora que você vai gravar a aula, cara. Isso é incrível. Mas o que acontece? Por que quando que você apertaria o botão LDL? Então, vamos imaginar o seguinte. Quando eu falo digital, vocês podem observar que tem LDL e LDR. Então, digital significa isso aqui, pessoal. Que o teste vai percorrer essa placa aqui, ó. Entenderam? Quando eu falo digital, quer dizer que o teste ele passa pela placa, passa pelo circuito digital da sua placa. Então ele percorre esse circuito digital, por isso que e o L é de loop. Então você fecha um loop no circuito. Então ele vai entrar no seu circuito, vai percorrer o circuito e vai voltar. O loop é isso, ele é um loop, né? Ele não foge dali, ele fica circulando ali. Então ele é um loop digital, tá bom? Então você fecha um circuito ali, aperta o botão, ele fecha o circuito na placa. Então aí tem uma diferença entre o LDL para o LDR. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte: o LDL é local, tá? Então, o que acontece? Esse LDL, se você aperta ele, o loop vai ser fechado entre a sua placa e o router. Porque pensa assim, o modem ele tem duas conexões importantes. Uma local, que é com o seu router, e a outra, que é o outro modem. Aí o outro modem vai conectar com o router para lá. Então ele tem uma saída externa, que é através do link da operadora, o cabeamento da operadora, e tem uma saída para interna, que é ele com o seu router. Então, quando você fala dele com o seu router, você está falando de algo local. Entenderam? Então, diante dessa situação, o que vai acontecer? Se você aperta o LDL, o seu router vai identificar que está sinalizando e que tem um loop ali. Entendeu? Então, se você vai fazer os testes e você identifica esse loop, quer dizer que o modem está funcionando belezinha. Você está chegando do seu router até o seu modem e percorrendo ainda o circuito dele. Tá bom? Agora vamos supor que eu estou daqui e quero saber se eu consigo chegar. Você fala assim, eu estou pingando no router lá de Cochipó, mas eu estou dando comando de ping, mas eu não estou conseguindo pingar no router lá de Cochipó. O que será que está acontecendo? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar o caminho. Só que daí você vai pagar para a operadora, para ele ir lá, você pede para uma pessoa apertar o botão LDR. Quando a pessoa vai lá no modem e fecha o portão LDR, o que vai acontecer? Você vai sair daqui de Campo Grande, o teste sai daqui de Campo Grande, percorre todo o circuito da operadora, ele chega lá no local, lá onde que tem a empresa, ele vai percorrer a infraestrutura, vai chegar até no modem da operadora. Como vai ter um loop, um LDR apertado, o que vai acontecer? O seu sinal que você envia de Campo Grande, ele vai percorrer o circuito do modem,
vai entrar no circuito do modem, vai percorrer todo o circuito e vai retornar para você. Que você fechou um loop. Esse loop ele é digital. Se ele é digital, ele entra no modem, no circuito. Só que ele retorna. Porque o objetivo é que você faça o diagnóstico daqui de Campo Grande em relação ao seu modem que está remoto, que está distante, tá? Agora, quando você fala sobre fazer um teste no analógico, significa o seguinte: você vai até o modem, mas você não entra nele, você não percorre o circuito dele. Por isso que ele é analógico, ele vai até a interface, para ali na interface e volta. Vocês entenderam? É esse o objetivo do loop analógico. E aí nós temos, né, o analógico ele chega aqui, ó, nessa parte dessa traseira. Então aqui, ó, nessa parte onde você, por exemplo, a operadora vai entregar um link RxTX. Esse link RxTX vai entrar em um par desses pinos aqui. E aqui você vai conectar o MT24. Então, se você faz um loop analógico, você só vai bater até aqui. Agora, se for digital, você vai percorrer o circuito, tá bom? Aí eu fiz um comentário sobre os meios de acesso ao meio, né? Os métodos, meio de acesso ao meio fica muito feio. Então, os métodos de acesso ao meio. Nesses métodos aí, nós temos a questão, já foi estudada a questão das ondas, né? Que as ondas têm o seu comprimento de onda e tem a amplitude de onda. Comprimento seria relacionado ao alcance, né? A distância. E amplitude é a altura, né? A altura, a crista da onda, vamos dizer assim. A frequência seria a quantidade, quantidade de ondinhas no intervalo de tempo, né? E também nós temos lá o TDM, que seria uma divisão por tempo, onde, então vamos entender assim, o FDM, cada pessoa iria utilizar uma frequência para comunicação. Ah, eu tenho uma frequência X para fulano, frequência Y para ciclano e por aí vai. No TDM, determinaria que cada pessoa, cada máquina teria um tempo. Deu o tempo dela, vai rotacionando até que ela consiga retornar novamente. E tem o STDM, que foi feita uma estatística com base em quem mais precisa. E com base nisso, iria priorizar as conexões de um e de outro. Aí, analisando os protocolos da subcamada MEC, eu comentei que existem alguns protocolos que foram sendo desenvolvidos e eles determinam como que a máquina vai acessar o meio. Porque tem lá o parzinho metálico. Aí o Joaquim quer fazer uma busca no servidor. Aí o Ambrosino também quer fazer uma busca no servidor. Os dois vão ao mesmo tempo. Então, quando acontece isso, geraria uma colisão. Gerando uma colisão, o que vai acontecer? Nenhum vai chegar lá, porque vai explodir os pacotes. Então, foram desenvolvidos vários protocolos. O Aloha, né? Aí depois nós tivemos o CSMA, aí nós tivemos o WDMA, que é voltado para redes wireless, e daí o WDMA, ao invés de ele detectar colisão, ele detecta a ausência da colisão, tá bom? Lembre-se disso, ao invés de detectar a colisão, ele detecta a ausência da colisão. E daí nós tínhamos a questão diante do padrão, né? Do I3E, que ele estabelece para um quadro Ethernet e também para a comunicação. Nós temos a questão de um cabo 10/5, que é um cabo coaxial. O que é o cabo coaxial? O cabo coaxial é o cabo que vocês veem aí na TV a cabo, né? Nessas parábolas aí e tudo mais, são cabos coaxiais. Não vai sair, não? Então, diante da norma, você pode estender um cabo coaxial até 500 metros, né? 500 metros com garantia. Pode mais? Pode. Pode. Só que não é garantido que você vai conseguir comunicar. Então, se for um cabo fino,
185 metros. Mas por que que o cabo fino vai menos? Porque o cabo fino ele sofre mais interferência. É interessante que o cabo grosso ele tem uma resistência maior, mas ele também tem uma proteção maior. Mas o cabo fino ele não tem tanta resistência, porém ele está suscetível a ter mais interferências, né? Por isso do cuidado, da preocupação. E é o que a norma aferir que ele consegue chegar até a 185 metros. Então você tem o 10 base T, que seria o par trançado, que são 100 metros, e a fibra ótica aí a 2.000 metros, 2 quilômetros, né? Então nós temos aqui um comentário sobre o quadro de dados, né? Que ele contém os endereços de origem e destino. Porque quando você dá um ping, por exemplo, você manda o pacote ping e você vai pingar em um determinado endereço. Então você informa esse endereço e ele vai. Quando chega lá, ele bate. Fulano, você é o 92.168.10.1? Aí o fulano fala, sou eu isso aqui. Eu vou responder, sou eu. Aí ele tem que fazer o quê? Tem que responder de volta, não tem? Agora, para ele responder de volta, o que que tem que acontecer? Ele tem que saber para quem responder. Por isso que o quadro ou pacote sempre vai ter esses dados de origem e destino, tá bom? Então, aí você tem endereços de multidifusão, né? Que são chamados endereços multicast, que é disparado para mais de um. Tudo bem? Então vamos lá. Então dentro do quadro Ethernet aqui vem trazendo uma questão, um comentário que vai ajudar a entender a respeito de switches, né? Então vamos entender o seguinte. Quando você pega um switch, ele tem uma peça chamada backplane, né? É esse camaradinho aqui, ó, backplane. O que é um backplane lá no switch? Um backplane lá no switch, ele vai ser a placa-mãe do switch, certo? Ele vai ser a placa-mãe do switch. E se vocês olharem bem no switch, vocês vão observar que ele tem alguns conjuntos de portas e às vezes tem lá um conjunto também de 4 portas, né? De 4 em 4 portinhas lá, daí tem um conjunto. Aqueles conjuntinhos ali são plaquinhas que elas saem, né? Você pode retirar elas. Agora, essas plaquinhas chama plugin. Então, você tem uma linha plugin, certo? E essa linha plugin é uma placa, seria uma placa que tem um número de portas e você vai pegar uma placa dessa e vai conectar no backplane. E o conjunto dessas placas plugin, com o número de porta dela, vai te dar o número de portas do switch. Agora o interessante é entender como vai funcionar a comunicação nisso daí. Então vamos supor assim, você tem uma máquina que você vai lá e pluga ela na porta 1 do switch. Ela está plugada na porta 1. Aí o que acontece? Você vai, pega uma segunda máquina e pluga na porta 2. Bom, se o seu plugin, se a sua placa plugin, ela comporta aí, cada uma tem 4 portas, então na lógica você tem as suas duas máquinas no mesmo plugin, na mesma placa plugin. Elas não têm necessidade de ir lá no backplane. Quer dizer, elas estão conectadas no backplane. Eu vou explicar o que eu quis dizer. Elas estão conectadas no backplane. Só que elas estão no mesmo plugin. Então, quando eu tenho uma situação dessa em que duas máquinas estão no mesmo plugin e eu preciso comunicar uma máquina com outra, o que o switch vai fazer para mim? Olha que coisa interessante. O switch ele vai fazer a seguinte identificação. Fala, olha, eu tenho uma máquina com endereço MAC X que está na porta 1. Eu tenho uma máquina com endereço Y que está na porta 2. Como eu tenho uma solicitação para conectar a máquina 1 à máquina 2,
e elas estão na mesma plugin, eu não preciso usar o switch, envolver todo o switch. Basta envolver essa placa plugin. E é o que o switch faz, ele faz um jampeamento ali, justamente entre aquelas duas interfaces na mesma placa plugin. Consegue notar aí como que é a vantagem de se utilizar switch? Por que que é interessante utilizar switch? Ele faz esse tipo de jampeamento. E quando ele faz esse tipo de jampeamento, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma segmentação. Por que que ele faz uma segmentação? Porque esse problema... Eita, nós, cachorrada agora resolveu. Por que que é interessante isso? Porque ele faz uma segmentação, ele fecha um circuito. Lembra que eu comentei com vocês sobre comutação por circuito? Então ele fecha um circuito entre aquelas duas portas. E o que ele vai fazer se ele precisar acessar entre o que tem nenhuma... Se ele identifica e fala assim, ó, tem uma requisição aqui de uma placa plugin com algo que não está nela. Daí ele joga para onde? Para o backplane. Daí o backplane vai ler no switch onde que está aquele outro endereço que ele precisa conectar. Identificando, ele vai fechar um circuito entre quem? Entre aquela conexão com aonde está a outra conexão. Então, nesse caso, ele acaba segmentando e quando ele faz a segmentação, ele elimina qualquer possibilidade de colisões. Muito bem, pessoal, era isso. Cansa um pouquinho, mas é isso aí.